O calor dentro daquela sala era simplesmente infernal. As chamas azuis de Dielo haviam tomado praticamente todo o ambiente, espalhando uma temperatura tão intensa que parecia impossível respirar ali dentro. Crua mantinha a dominação de água ativa ao redor do próprio corpo, tentando bloquear parte daquele calor. Mesmo assim, não era o suficiente. Ela sentia a pele arder em alguns pontos. Eu não consigo acreditar. Foi Dielo quem fez tudo isso? Se lembrava perfeitamente do que havia lido na história original. Uma fúria emocional fazia com que a verdadeira natureza de uma pessoa viesse à tona quando ela perdia completamente o controle. Então, se aquilo que estava escrito na novel fosse verdade, essa é a verdadeira natureza do Dielo? Crua voltou a olhar para ele. A camisa branca estava coberta de sangue. A espada permanecia firme em sua mão, igualmente ensanguentada. Seus olhos faiscavam um azul intenso e ameaçador enquanto as chamas giravam ao redor do seu corpo. Pelo chão havia cadáveres, sangue, e entre aqueles que ainda estavam vivos, servos, gravemente feridos, o encaravam com absoluto horror. A atmosfera assassina era tão sufocante quanto o próprio calor. Até Crua sentiu um arrepio. Por alguns segundos, ela também teve medo dele, mas não podia simplesmente permanecer ali assistindo. Eu preciso fazer alguma coisa. Crua respirou fundo. Usando novamente a dominação de água, estendeu a proteção aos sobreviventes e começou a caminhar na direção de Dielo, passo a passo. Dielo, sua voz saiu surpreendentemente gentil. Você está planejando queimar a Arzenta inteira até o chão? A atenção dele imediatamente se voltou para ela. Crua parou. Dielo a encarava, mas parecia não reconhecê-la. Não havia gentileza em seus olhos, nem racionalidade, apenas fúria. Crua sustentou aquele olhar, então deu mais um passo. A água ao redor dela encontrou as chamas de Dielo. Uma enorme quantidade de vapor se espalhou pelo salão. Era uma visão quase surreal. Água e fogo, duas forças opostas, e ao mesmo tempo estranhamente complementares. Crua então continuou avançando, mas estava ficando cada vez mais difícil. Que poder absurdo! E ele sequer despertou completamente como líder da Casa Arzenta. Mesmo tendo essa vantagem elemental, eu mal consigo suprimir as chamas dele. Do outro lado, Dielo continuava observando aquela mulher caminhar em sua direção, confuso. Quem? Ela continuava vindo, mesmo sendo queimada, mesmo cercada por suas chamas. Até que alguma coisa finalmente atravessou aquela névoa de fúria. Aqueles cabelos, aqueles olhos, aquela voz. Os olhos de Dielo se arregalaram. Crua! A espada escapou de suas mãos. Antes que ela pudesse responder, Dielo correu em sua direção e a puxou violentamente para seus braços. Dielo! Crua ficou completamente imóvel. Ele a envolveu nos braços de maneira protetora, quase possessiva, enterrando o rosto em seus cabelos. Respirou profundamente, como se precisasse sentir o cheiro dela, seu calor. Confirmar que ela realmente estava ali, viva. Crua. Sua voz falhou. Crua. Ele apenas repetiu o nome dela. Crua, sem saber exatamente como reagir, conseguiu murmurar. Dielo. Ele apertou ainda mais o abraço. Eu realmente pensei que... A voz dele tremeu. Os olhos estavam marejados. Crua, eu pensei que você estivesse... Ele não conseguiu terminar. Finalmente, Crua entendeu. Calma, Dielo. Ela falou suavemente. Eu estou bem agora. Não precisa se preocupar. Dielo imediatamente se afastou, apenas o suficiente para conseguir olhar diretamente para ela. Você está realmente bem? Crua sorriu para tranquilizá-lo. Sim, Sarnias me examinou. Não há nenhum problema, estou completamente recuperada. O alívio no rosto dele era evidente. Mas Crua percebeu outra coisa. Seus olhos ainda brilhavam em azul. A fúria emocional ainda não desapareceu completamente. Então ela olhou ao redor, para os corpos, para o sangue, para a destruição. Mas... Dielo apontou para o salão. Tudo isso? Ela engoliu em seco. Foi você quem fez? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, tocou delicadamente os cabelos dela. Eu
Estava tentando descobrir quem fez aquilo com você. Abaixou-se e depositou um beijo em sua testa. Eu estava genuinamente preocupado, Crua. Ele a abraçou novamente, de verdade. Sua voz ficou baixa. Estou tão aliviado que você esteja bem. Crua começava a levantar os braços finalmente para retribuir o abraço quando... Dielo! De repente, seus pés deixaram o chão. Dielo simplesmente a pegara nos braços. Crua regalou os olhos. O que você está fazendo? Ele encarou com aquele mesmo sorriso gentil de sempre. O problema eram aqueles olhos. Ainda havia alguma coisa perigosamente intensa neles. Vamos voltar para o nosso quarto. Ajustou-a nos braços. Você precisa descansar. Crua ficou sem palavras. Espera aí. Ela olhou por cima do ombro dele. Corpos, sangue, uma sala parcialmente destruída. Pessoas aterrorizadas. E então voltou a olhar para Dielo. Nós vamos simplesmente passar uma borracha em tudo isso? Você realmente não pretende me explicar essa situação? Mas Dielo apenas continuou caminhando. Seus olhos permaneciam ligeiramente vidrados, como se ainda não tivesse consciência completa de tudo ao redor. Naquele momento, para ele, aparentemente só existia Crua e mais nada. Algum tempo depois, já nos aposentos do casal, Dielo permanecia sentado ao lado da cama. Nias disse claramente que você estava em perigo, Crua. Ele a observava atentamente. O que aconteceu? Crua tentou explicar. Bem, aparentemente era um veneno que se espalha pela corrente sanguínea. Sim, Dielo imediatamente completou. Justamente por isso era considerado tão perigoso. Só que... Crua ergueu um dedo. O sangue também é um líquido no fim das contas. Dielo franziu ligeiramente a testa. Ela sorriu. E se é líquido, está sob a dominação dos Alose. Os olhos dele se arregalaram. Então eu simplesmente separei a substância nociva do meu sangue e ajudei o antídoto a se espalhar pelo meu corpo. Dielo permaneceu alguns segundos em silêncio. Entendo. Ele parecia genuinamente fascinado. Mesmo misturado ao sangue, se continua sendo líquido, você consegue controlá-lo. Um sorriso apareceu em seus lábios. É realmente uma habilidade invejável. Mas então, seu olhar mudou. Continuava sorrindo, porém havia algo diferente naquele sorriso. O problema? Ele se inclinou levemente. É que eu não sou o único que deseja essa habilidade para si. Crua piscou. O quê? Dielo se levantou, caminhou até a cama e se sentou perigosamente perto dela. Crua instintivamente recuou um pouco. Ele apoiou os braços ao redor do corpo dela, praticamente cercando-a. E então falou. Eu quero que você seja meu ferro, Crua. Os olhos dela se arregalaram. Aquilo não era uma frase que pudesse simplesmente ignorar. Talvez seja por causa da fúria emocional. Ele está muito mais direto do que normalmente seria. Mas justamente por isso, ela sentia que aquelas palavras eram sinceras e precisava estabelecer um limite. Dielo, não fique tão apegado assim a mim. Ele continuou sorrindo. Mas por quê? A pergunta veio imediatamente. Então ele completou. Porque você pretende deixar a Arzenta em breve? Crua desviou o olhar. A intensidade dele a deixava desconcertada. Sim. Ela fechou as mãos sobre o colo. Se você se apegar demais a alguém que vai embora, só vai doer mais depois. Era verdade que ela se importava demais com Dielo. Talvez muito mais do que deveria. Mas aqueles limites precisavam existir. Precisavam ser mantidos. Eventualmente, Dielo encontraria seu verdadeiro ferro. Crua não podia se tornar um obstáculo entre duas pessoas destinadas a compartilhar um amor genuíno. Se interferisse nisso, talvez apenas atrasasse o momento em que Dielo finalmente despertaria todo o seu potencial como líder da Casa Arzenta. Então, Dielo, quando eu era criança, Crua... Ele a interrompeu. Sua voz estava estranhamente serena. Crua encarou. Houve uma vez em que eu queria muito pegar um coelho. Ela piscou, confusa com a mudança repentina de assunto. Mas toda vez que eu chegava perto, ele fugia. Dielo continuou calmamente. Meu corpo era fraco naquela época, eu não conseguia correr muito rápido. Ele sorriu. Mas depois de vê-lo escapar de mim, de novo e de novo,
Seu olhar escureceu. Eu comecei a perder a cabeça. Crua permaneceu imóvel. Em nenhum momento considerei desistir. Ele se aproximou mais, porque sabia que me arrependeria se simplesmente deixasse aquilo que eu queria escapar. Crua sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, Dielo sorriu. Eu incendiei a montanha inteira. Crua regalou os olhos. Você fez o quê? Ele continuou como se estivesse contando a história mais normal do mundo. Quando tudo começou a queimar, o coelho ficou assustado. Seus dedos tocaram uma mecha dos cabelos dela e correu diretamente para os meus braços. Crua ficou completamente muda. Dielo enrolou lentamente aquela mecha entre os dedos. Seu olhar permaneceu fixo nela. Por isso, Crua, ele levou a mecha aos lábios. Assim como naquela época. Seus olhos ainda carregavam aquele brilho azul inquietante. Tenho a sensação de que estou brincando com fogo outra vez. Crua mal conseguia respirar. Dielo beijou suavemente a mecha de seus cabelos e perguntou: O que eu deveria fazer, Crua? Ela o encarou espantada. Naquele instante, parecia que o calor ao seu redor aumentava novamente. Mas Crua percebeu uma diferença. Dessa vez, aquele calor não vinha das chamas de Arzenta. Vinha do desejo perigoso de Dielo Arzenta de jamais permitir que ela escapasse de suas mãos. Crua encarava Dielo. Ele a observava com uma devoção quase hipnótica, ainda segurando aquela mecha de seus cabelos entre os dedos. O coração dela acelerou. Por alguns segundos, parecia que aquela última frase dele havia ecoado por toda a sala. O que quer que seja o verdadeiro Dielo, existe definitivamente um lado dele que eu ainda não conheço. E aquele desejo parecia genuíno, ela pensava. Crua percebeu que ignorar os sentimentos de Dielo naquele estado de fúria emocional poderia provocar uma reação imprevisível. Ela precisava manter a calma. Respirou fundo. Então, tocou levemente os lábios dele com o dedo indicador. Brincar com fogo pode ser divertido, Dielo. Ele permaneceu completamente imóvel, hipnotizado pelo toque dela. Crua continuou. Mas não se esqueça do nosso verdadeiro objetivo. Segurou gentilmente no braço dele. Nós precisamos derrotar o Duque Alose. Não podemos morrer perseguindo um simples coelho. Dielo continuava em silêncio, aproveitando cada segundo daquele toque. O nosso objetivo original ainda precisa ser a prioridade, Dielo. Então ele sorriu e segurou a mão dela. Entendo. Aproximou a mão de Crua do próprio rosto. Você quer dizer que primeiro precisamos eliminar o Duque Alose e todos aqueles que tentaram machucar você? Crua regalou os olhos ligeiramente. Eu compreendo, Crua. Ele fechou os olhos e aconchegou o rosto na palma da mão dela, acariciando delicadamente seu dorso. Parecia querer prolongar aquela sensação o máximo possível. Crua já não sabia mais como reagir. Nesse estado, eu não posso contrariá-lo de maneira brusca. Eu preciso tomar cuidado para não provocá-lo ainda mais. Algum tempo depois, Dielo trouxe até ela vários pequenos cristais. Crua, esses são os cristais de poder que encontrei com os traidores. Ela os observou com curiosidade. Estavam cobertos de sangue. O sangue dos próprios traidores que ele havia eliminado. Dielo sorriu. Acho que seria educado devolvê-los aos seus verdadeiros donos, não acha? Crua ficou desconfiada. E então entendeu. Ele pretendia enviar os cristais de volta às famílias de origem dos espiões. Alose, Cartiel e pior, ainda manchados de sangue. Crua praticamente entrou em pânico. O quê? Espera um pouco, Dielo. Ele a encarou com tranquilidade. Não acho que deveríamos agir de maneira tão impulsiva. Ela respirou fundo. Enviar cristais ensanguentados diretamente aos patriarcas seria praticamente uma declaração aberta de ameaça. E depois do incidente, a imagem do gentil Dielo Arzenta já estava por um fio. Os cristais de poder eram manifestações condensadas de mana elemental. Fogo, água e vento. Normalmente, quando o elementalista morria, seu poder desaparecia, mas os indivíduos mais poderosos conseguiam deixar para trás essa energia cristalizada. Os patriarcas das grandes casas sabiam reconhecer imediatamente aquele significado. Crua continuou. Se você enviar isso dessa forma,
Os outros duques vão perceber que você quem executou pessoalmente os traidores. Ela apontou para os cristais. Pelo menos limpe o sangue deles antes de enviá-los. Dielo permaneceu em silêncio. E então sorriu. Não acho que isso seja suficiente para satisfazer meu rancor. As chamas azuis começaram a surgir lentamente ao redor do corpo dele. Cru engoliu em seco. Definitivamente não é uma boa ideia pressionar o Dielo quando ele ainda está nesse estado. Ela suspirou fundo. Então faça o seguinte. Se você quer enviá-los desse jeito, diga que fui eu quem os mandou. Dielo franziu a testa. Já tenho fama de vilã, Dielo. Seria muito mais convincente. E não existe vantagem nenhuma em fazer os patriarcas perceberem o quanto você realmente é poderoso. Ele baixou o olhar, visivelmente contrariado. Crua tocou nos cristais. Então podemos enviá-los em meu nome. Mas Dielo imediatamente respondeu. Não. Também colocou a mão sobre os cristais. Eu os enviarei em meu nome. Crua suspirou. Dielo. Então, ele tirou um lenço do bolso e pegou um dos cristais, limpando-o em seguida. As manchas de sangue iam sumindo à medida que ele continuava o processo. Assim está melhor, Crua? Ela piscou, surpresa. Sim, assim está melhor. Alguns dias depois, a resposta da Casa Cartiel finalmente chegou. Crua abriu a carta e começou a ler. Um lamentável incidente ocorreu e fico aliviado que não tenha se transformado em uma tragédia ainda maior. Ela franziu o senho e continuou. Como sabem, dentro da Casa Cartiel existem indivíduos que não compreendem que a coexistência entre as 3 grandes famílias é essencial para a manutenção da paz. Crua apertou a carta. Acreditávamos ter eliminado todos esses elementos, mas aparentemente estávamos enganados. Tomamos providências para impedir que algo semelhante volte a ocorrer. Ela terminou a leitura e ficou alguns segundos em silêncio. É isso? Olhou novamente para a carta. Isso era para ter sido uma explicação? Ela estava indignada. Alguém quase havia morrido envenenado. Dielo entrara em uma fúria emocional e Cartiel respondia como se tudo tivesse sido apenas um pequeno incidente administrativo. Dielo, ao contrário, parecia completamente tranquilo. Parece que Cartiel está tentando encerrar esse assunto sem provocar uma crise diplomática. Crua continuava incrédula. Claro. Virou os olhos. E ainda enviaram presentes caros como prova de sinceridade. Dielo assentiu. Do ponto de vista diplomático, eles cumpriram as formalidades. Crua respirou fundo. Pode até ser, ela pensou. Mas uma parte de mim quer protestar até eles se arrependerem de ter enviado essa carta. Só que fazer isso poderia provocar um conflito político prolongado e ainda destruir de vez a imagem pública que Dielo normalmente mantinha. Dielo olhou para ela. Eu cuidarei disso, Crua. Seu tom voltou a ser gentil. Então não se preocupe. Ele sorriu. Também continuarei assumindo seus deveres até que esteja completamente recuperada. Crua regalou os olhos. O quê? Ela se levantou quase imediatamente. Não, eu já estou bem. Eu posso voltar ao trabalho. Dielo franziu ligeiramente o senho. Mas Crua continuou. Você já tem seus próprios deveres e ainda está assumindo os meus. Nesse ritmo, as pessoas vão começar a cochichar que a senhora da casa está usando a doença como desculpa para não trabalhar. Não. A resposta dele veio firme. Crua parou. Havia algo na voz dele que tornava difícil discutir. Nias também disse que seu descanso é essencial. Ele segurou as mãos dela. E o veneno pesadelo pode deixar efeitos prolongados. Você precisa descansar, Crua. Seu olhar suavizou. Além disso, eu quero fazer isso por você. Crua ficou em silêncio. Quero ajudar você. Ele sorriu. Então, por favor, não tire essa oportunidade de mim. Crua não conseguiu resistir. Suspirou. Está bem. Apontou um dedo para ele. Mas é só por mais um pouco, tá? Dielo sorriu. Tudo bem. Crua estreitou os olhos. E Nias também disse que você precisa descansar, Dielo. Então não se sobrecarregue, certo? O sorriso dele aumentou imediatamente. Entendido. Ver a preocupação dela com ele parecia deixá-lo genuinamente feliz. Crua então se levantou. Então eu vou descansar. Sim, descanse mais, Crua.
Assim que saiu do escritório, Crua finalmente deixou toda a irritação escapar. Cartiel, aquele bastardo traiçoeiro. Piel quase tropeçou. Minha senhora? Crua estava andando. Não existe absolutamente nada que possamos fazer diplomaticamente? Ela estava indignada. Como ele teve coragem de mandar uma resposta dessas? Se seus instintos e sua dominação de água não tivessem expulsado o veneno, ela teria morrido. Presa naquele pesadelo interminável. Até a morte. E Cartiel simplesmente enviava uma carta educada e alguns presentes? Crua cerrou os punhos. Ficar sentada sem fazer nada definitivamente não combina comigo. Então se virou para Piel. Piel? Sim, minha senhora. Eu posso dar ordens diretamente ao serviço de inteligência? Piel respondeu sem hesitação. Naturalmente, milady. Crua sorriu. Ótimo. Então chame Sir Rick para mim. Deseja que ele vá até os seus aposentos, senhora? Sim, por favor, Piel. Ela não pretendia deixar aquilo passar. Cartiel não apenas colocara sua vida em risco, também prejudicara a imagem que Dielo passara anos construindo. E pior, provocara uma fúria emocional no líder da família Arzenta. Aquilo não era apenas um acesso de raiva. Era um estado em que o poder desperto do elementalista retornava violentamente à própria origem. Não necessariamente o mataria, mas sobrecarregaria brutalmente seu corpo. E tudo aquilo tinha sido causado por Cartiel. Crua deitou-se novamente na cama. Seu olhar tornou-se determinado. Não vou deixar esses bastardos saírem impunes. Naquele momento, Piel anunciou. Minha senhora, Rick está aqui. Crua abriu um sorriso. Mande-o entrar. Mas, antes que Rick pudesse atravessar a porta, Piel puxou uma enorme cortina e a fechou entre ele e a própria Crua. Crua piscou. Uma vez, 2 vezes. Olhou para aquela cortina de renda. Depois para Piel. Espera. Desde quando isso existe aqui? Ela franziu a testa. Da última vez, ninguém colocou cortina nenhuma. E ficou olhando para aquilo, completamente confusa. O que está acontecendo aqui? Pensou ela. Gente, um parênteses aqui. Vocês têm alguma ideia de quem mandou colocar esse véu? Porque eu tenho quase certeza de quem foi. Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que ordenou colocar essa cortina separando Crua de qualquer homem que entra no quarto. Quem seria possessivo a esse ponto, hein? E já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga que também gosta de manhwa e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos quando a 2ª temporada começar, hein? Agora, continuando, do outro lado do véu, Rick finalmente despertou Crua de seus pensamentos. Madame, a senhora tem alguma ordem para mim? Enquanto falava, ele pensava consigo. Nossa, eu nem consigo enxergar a senhora daqui. Crua respirou fundo. Na verdade, existe algo que eu preciso que você investigue pra mim, Sir Rick. Rick respondeu prontamente. Claro, madame, por favor, diga. Ela então começou. Ouvi dizer que, desde que Seth Cartiel se tornou duque, o serviço de inteligência da casa Cartiel cresceu consideravelmente. Isso é verdade? Rick assentiu. Sim, senhora. O departamento dele se expandiu de forma excepcional, em comparação à geração anterior. Crua ficou pensativa. Então, naturalmente, a influência de Cartiel também deve ter se espalhado pelo continente? Ela cruzou os braços. Assim como Arzenta administra parte de seus negócios nas sombras por meio da guilda mercante Sombra, Cartiel provavelmente também possui organizações de fachada. Então perguntou, vocês já localizaram onde essa influência se expandiu? Rick pareceu um pouco desconfortável. Ainda não, madame. Não conseguimos identificar esses pontos com precisão. Crua sorriu. Imaginei, não seria fácil. Então seu sorriso mudou. Ficou mais astuto, quase traiçoeiro. É justamente por isso que eu acho que precisamos procurar um outro jeito. Rick e Piel ficaram confusos. Crua continuou. O mar infinito, a passagem de Tila próxima ao rio onde fomos resgatar Niguá recentemente. Ela fez uma pausa. Nesses 2 lugares eu senti minha dominação de água responder de maneira muito mais intensa. Rick permaneceu atento. E existe algo que esses lugares têm em comum. Ambos possuem uma forte presença do elemento de origem. Crua então começou a ligar os pontos. Se eu consigo sentir minha mana se intensificar perto dessas grandes fontes de água, é possível que os Arzenta também sintam algo semelhante em regiões ligadas ao fogo. Lugares extremamente quentes, por exemplo. Rick pareceu entender. Crua continuou. Então o mesmo deveria acontecer com Cartiel. Seus olhos brilharam.
Se a origem do poder deles é o vento, então seus usuários provavelmente sentem a própria mana aumentar em lugares onde os ventos são especialmente fortes. Rick abriu um sorriso. Entendo. Então devemos procurar regiões com ventos intensos. Cru assentiu. Exatamente. Então completou. Especialmente lugares onde alguma guilda mercante, organização ou grupo comercial tenha se expandido muito rapidamente nos últimos anos. Rick ficou claramente empolgado. Eu começarei a investigar imediatamente, madame. Cru levantou um dedo. Ainda é apenas uma hipótese, então não trate isso com toda certeza. Seu sorriso voltou. Mas, se confirmarmos que algum desses lugares funciona como uma fortaleza ou base de influência de Cartiel, ela inclinou levemente a cabeça. Então mostraremos a ele como a Casa Arzenta resolve seus problemas. Rick sorriu. Entendido, madame? Cuidarei disso agora mesmo. Ambos sorriam satisfeitos, mas nenhum dos dois podia ver realmente o rosto um do outro. Porque dali, né, gente? Com esse véu aí não tá dando pra ver absolutamente nada. Cru então pensou consigo. Fingir que nada aconteceu definitivamente não combina comigo. Seu sorriso ficou ainda mais perigoso. Apenas espere, Cartiel. Você ainda vai descobrir que atacou a pessoa errada. E assim, Moonlight, chegamos ao final da primeira temporada de Cru e de Elo. E eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanhou essa história desde o começo, que esperou por cada episódio, comentou, criou teoria, surtou comigo e torceu por esse casal. Foi graças a todo esse carinho que Cru e de Elo se tornou uma das séries mais queridas do Velório Stories. Conquistaram o Cine Matinê e até ganharam um horário fixo durante a semana. Mas calma, porque isso tudo aqui não é uma despedida. Assim que o primeiro capítulo da próxima temporada for lançado, Cru e de Elo estarão de volta ao Velório Stories com episódios semanais. E enquanto esperamos pelos capítulos novos, eu vou preparar um compilado especial de toda a primeira temporada pra gente poder maratonar essa história desde o início e matar um pouquinho da saudade. Porque eu sei que já vai bater, hein? Então, se vocês amaram acompanhar Cru e de Elo, deixem muito like nesse episódio, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com aquele amigo ou amiga que ainda precisa conhecer esse casal. E se vocês quiserem apoiar ainda mais o Velório Stories, não se esqueçam de conferir também o link do Audible na descrição. E amanhã nossa programação continua. Às 21h30 tem episódio inédito e estendido de Light and Shadow. Agora que Edna está diante de Ellie, fica a pergunta: será que ela vai conseguir sobreviver quando ele descobrir que aquela não é a verdadeira noiva que deveria ter sido enviada pra ele? Amanhã, às 21h30, a história de Edna e Ellie continua e vocês não vão querer perder, hein? Obrigada por viverem essa primeira temporada de Cru e de Elo comigo, Moonlights. E por enquanto, eu não vou dizer um adeus a esses dois, não. Eu vou dizer apenas até a segunda temporada. E nos vemos amanhã com Edna e Ellie às 21h30. Até lá, tenham um bom domingo, uma excelente tarde e fiquem com Deus, Moonlights. Tchau, tchau!